Eu vou agora, então, dando continuidade, passar para o doutor Henrique, que vai fazer, então, sua abordagem dentro daquilo que foi combinado com ele, nessa questão da emergência climática e a cidade de São Paulo. Doutor Henrique, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a honrosa presença e agradecer aos participantes, né, que parece que já são milhares, né, mais de 1000. Eu vou fazer uma abordagem, como sou médico clínico, eu vou fazer uma abordagem clínica do problema, né? Então, as alterações climáticas causadas pelo aquecimento global é uma realidade que atinge as populações de todo o planeta. Quando se fala em alterações climáticas, estamos nos referindo a extremos de temperatura, ondas de calor, períodos de seca, incêndios florestais, chuvas torrenciais, inundações, furacões, ciclones, elevação dos níveis dos oceanos e das marés, enfim, desastres ambientais. Em função da intensidade e da gravidade desses fenômenos, muitos preferem chamar de emergências climáticas ou crises climáticas, que são termos que já indicam as suas implicações para a saúde. Mas de que maneira as emergências climáticas afetam a saúde individual e coletiva? Vamos imaginar inicialmente uma onda de calor, com temperaturas que se elevam acima dos 35, 37, 38 graus, por dias ou mesmo semanas seguidas. Se o ambiente estiver úmido, as sensações térmicas podem passar de 50 graus. Podemos dizer que se trata de uma febre ambiental ou uma febre climática, como queiram. Nessas circunstâncias de altas temperaturas ambientais, as pessoas têm dificuldade de dissipar o calor do corpo, transpiram exageradamente, acordam com os lençóis e fronhas molhadas de suor. Numa primeira fase, as pessoas expostas a essas condições se desidratam, sentem cãibras, apresentam racho cutâneo e, em fases mais avançadas, podem apresentar exaustão térmica, com hipotensão arterial e colapso circulatório. Em casos mais intensos, as crianças pequenas e os idosos podem entrar em hipertermia, com consequências clínicas muito graves e alta mortalidade. Pessoas expostas ao sol por longos períodos podem apresentar insolação, e os trabalhadores braçais, atletas, militares em treinamento, colegiais em atividades esportivas, podem apresentar franca hipertermia e colapso neurológico grave, que é denominado de heat stroke. Isso também tem alta mortalidade. Os indivíduos que sofrem de doenças crônicas e fazem uso de múltiplos medicamentos, como, por exemplo, os portadores de insuficiência cardíaca e diabetes mellitus, sofrem agravamento de suas doenças com aumento de morbidade e mortalidade. Além do mais, por causa do calor intenso prolongado, as pessoas não conseguem dormir, têm insônia, irritabilidade e aumento dos casos de ansiedade e depressão. Em suma, durante essas ondas de calor, há um significativo aumento de mortalidade, sobretudo de crianças e idosos que não podem se proteger com sistemas de refrigeração. Proteger as nossas crianças e idosos do calor é um ato de amor. Vamos imaginar um segundo cenário de período de seca prolongada sem chuva, como a Ana mencionou. Nessas circunstâncias, em ambientes urbanos, há um aumento significativo de partículas de poluição de diversos tamanhos em suspensão que podem atingir as vias aéreas profundas. Nas épocas de seca, há também um aumento do período de polinização, com grande quantidade de partículas de pólen em suspensão. Além do mais, com o calor e tempo seco, há um aumento da concentração de ozônio no ambiente. E, ao contrário do que muitos pensam, o ozônio é um irritante das vias aéreas respiratórias. A consequência desses fatores é um aumento significativo dos casos de alergia respiratória e de agravamento dos casos de asma
e de doenças pulmonares crônicas com insuficiência respiratória, o que impacta de maneira importante os sistemas de saúde. Um fator muito relevante e pouco comentado é que nesses períodos de aumento de poluição ambiental urbana, há um significativo aumento dos casos de insuficiência coronariana aguda e de infarto do miocárdio, bem como de casos de agravamento de insuficiência cardíaca. Vamos agora mudar de ambiente e imaginar um cenário de chuvas torrenciais e de tempestades, com enchentes e inundações fluviais. No ambiente urbano, as enchentes causam uma saturação do sistema de escoamento fluvial e inundação das redes de esgoto, causando contaminação das águas da enchente que podem atingir e colapsar o sistema de água potável. No ambiente rural, as águas das enchentes inundam o sistema agropecuário, com seus currais, com seus chiqueiros e galinheiros. As águas se contaminam com esses resíduos e inundam das plantações de frutas e hortaliças. Quando essas águas refluem, acabam por contaminar lagos e mananciais de água potável à distância. Dessa forma, após enchentes, há surtos de leptospirose, surtos de diarreia causada por bactérias como Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, surtos de diarreia causado por protozoários como Cryptosporídeo e por vírus como o noravírus, além de surtos de hepatite viral do tipo A. Além do aumento de mortalidade pelos casos trágicos de afogamento, soterramento e politraumatismo, pode haver um colapso do sistema de saúde regional, com impacto sobre a saúde individual e coletiva da população afetada, e aumento de morbidade e mortalidade por falta de assistência médica adequada. Em função de perdas humanas e materiais, há um desencadeamento de casos de depressão, de ansiedade e de síndrome pós-traumática nas populações atingidas. Os ambientes quentes e úmidos são propícios para a proliferação de mosquitos, como o Aedes, os hemagogos, os anófilis. E os ambientes secos são propícios para a proliferação de carrapatos e outros insetos. No Estadão de hoje, na página A7, o jornalista Moisés Naim relatou as pragas atuais de gafanhoto na Arábia Saudita e na África, relacionado com o aumento dos ciclones, com destruição maciça de grandes áreas de plantação e fome por causa disso. A proliferação de escorpiões no estado de São Paulo não tem outra explicação que não as alterações climáticas. Dessa maneira, nós temos enfrentado de maneira alarmante surtos de dengue, de chikungunya e de zika, doenças para os quais não temos vacina nem tratamento específico. Tivemos um surto de febre amarela silvestre sem precedentes que beirou as regiões urbanas em diversas regiões do país. A malária endêmica pode sair de controle e se expandir, como ocorreu em certas áreas altas da África por causa de alterações do clima. Nos Estados Unidos, há aumento sem precedentes dos casos de doença de Lyme, que é causado pelo carrapato, e por aqui tivemos surtos de febre maculosa, que é uma doença parecida. Ameaças como surtos de febre hemorrágica e ébola pairam sobre todos que habitam as regiões tropicais. E quanto de clima não há nessas epidemias regionais? Vamos agora sair da terra e navegar pelo mar. O aquecimento derrete geleiras e eleva os níveis do oceano, e o aumento do gás carbônico, o principal gás de efeito estufa na atmosfera. Esse aumento de gás carbônico aumenta o gás carbônico dissolvido nos mares, causando aumento do pH
das águas marítimas. A elevação da temperatura global aumenta a temperatura das águas, provocando o aumento da evaporação marítima. As consequências desses fenômenos são o aumento das chuvas, aumento da ocorrência dos furacões, aumento dos níveis das marés nas regiões costeiras, diminuição da vida nas águas marítimas por causa da elevação do pH e da elevação da temperatura das águas. Essas elevações das marés causam inundações costeiras, que podem levar a situações catastróficas para os seus habitantes, com ruptura das infraestruturas urbanas atingidas e toda sorte de consequências daí decorrentes. São as populações mais pobres e com menor recurso e menor possibilidade de deslocamento sempre as mais atingidas. Há nações insulares que correm o risco de desaparecer com a elevação persistente dos níveis dos oceanos. Essas inundações costeiras colocam em riscos aquíferos que podem ser contaminados com águas salobras e criar crises sociais e humanitárias por falta de água potável. Os grandes furacões que têm atingido a região do Caribe, do sul dos Estados Unidos e do Pacífico têm consequências trágicas de curto, médio e longo prazo. Além das mortes trágicas, que são sempre amplamente noticiadas, o colapso da infraestrutura de saúde dos locais atingidos, como postos de saúde, hospitais, estoques de insumos médicos e medicamentos, acesso e circulação de pacientes, causa impacto sem precedente na saúde dessas populações. Como se pode imaginar, e isso foi matéria de artigo recente no New England Journal of Medicine no ano passado. Antes de encerrar, eu devo fazer menção ao problema da segurança alimentar e da escassez de água relacionada com as alterações climáticas. A mudança no padrão das chuvas, as variações extremas de temperatura e os níveis variáveis de gás carbônico e ozônio podem diminuir a produção e a qualidade dos alimentos. A vida aquática e sua biodiversidade podem ficar ameaçadas com as elevações de temperatura e acidez dos mares. Como consequência, a escassez de alimentos e a fome pode ser uma ameaça em algumas regiões do planeta, sobretudo as mais pobres. Os efeitos devastadores das secas no Nordeste brasileiro são por nós conhecidos há décadas e já foram cantados em prosa e verso. As secas, a contaminação de mananciais, a contaminação de aquíferos podem reduzir a disponibilidade de água potável em algumas regiões rurais e urbanas, gerando crises sociais e agravando problemas de saúde. Para concluir, conscientemente ou não, os profissionais de saúde estão cuidando de muitos pacientes que, na verdade, estão sendo afetados pelo aquecimento global e pelas alterações climáticas na forma de crise e emergências climáticas. Os médicos e profissionais de saúde têm um dever ético de fazer esse alerta e têm legitimidade e confiabilidade para propor e endossar as ações contra as alterações climáticas. Fazendo uma analogia, se os raios de chuva são ocorrências climáticas naturais inevitáveis e desastrosas, o desenvolvimento e o uso dos para-raios tornou-se uma ação humana obrigatória. Dessa maneira, combater as alterações climáticas é um dever e um imperativo ético. E é por isso que a bioética, nesse sentido, também tem que ser climática. Muito obrigado.